Olá, meus amados irmãos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Vamos meditar na palavra do nosso Deus mais uma vez, na segunda carta de Samuel, capítulo 24, diz assim a palavra do Senhor. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroé, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazé. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram de Dan-Javã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, donde saíram para o Neguebe de Judá a Berseba. Assim, percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Nós leremos essa primeira sequência e vamos orar para que Deus fale conosco ao nosso coração. Depois daremos continuidade com o restante da leitura. Oremos. Nosso Deus e eterno Pai, soberano das nações, Deus criador e sustentador do universo. Te louvamos nesta manhã, gratos, ó Deus, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia se renova a cada amanhecer. Rogamos, ó Deus, que fale conosco através da tua santa palavra, em o nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Meus amados, nesta ocasião, Deus, o próprio Deus, incita a Davi para que Davi, por sua vez, faça o recenseamento de Israel. Essa primeira sequência mostra a soberania de Deus. Deus é o Senhor da história. Deus é o soberano sobre todo o universo. Nada absolutamente acontece sem a vontade de Deus, sem a permissão de Deus e sem partir do próprio Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. O rei Davi aqui é incitado por Deus para levantar o censo de Israel. Nós vamos ver algumas coisas aqui, por que isso foi pesado ao coração de Davi, por que isso foi um pecado diante de Deus. E nós vamos primeiro voltar um pouco à história. Se você observar, esse texto está no final de 2 Samuel, e logo após o relato de várias conquistas de Davi. Nós sabemos que o reinado de Davi, embora tenha sido bastante atribulado, cheio de lutas, cheio de perseguições, mas foi um reinado vitorioso. Foi um reinado em que Israel, ele tinha um grande poderio militar. Nós vemos o relato no capítulo anterior dos valentes de Davi. Há uma lista ali de pelo menos 37 homens, dos mais capazes, dos mais valentes, e que através deles Deus operou grandes feitos e deu vitórias a Davi. Dentre aqueles 37 valentes, haviam 3 que se destacavam, né? E é inclusive também catalogado entre aqueles, mas aqueles 3,
como sendo os três valentes, né? Três homens de honra, de prestígio, enfim. Este relato é exatamente associado aos relatos das vitórias, né? Das conquistas, do estabelecimento do reino de Davi. E logo em seguida a esse relato, logo em seguida a esse registro, né, do ápice, do apogeu, do crescimento do reino de Davi, da ascensão do reino de Davi e da sua estabilidade, né? Vem esse relato. Por quê, meus amados? Como acabei de falar, Deus é soberano em toda a história. E a glória de Deus, ele não divide com ninguém. Nós vamos encontrar os heróis da fé na Bíblia, grandes homens e mulheres de Deus. Porém, em última instância, nenhum desses homens, nenhuma dessas mulheres viveram para si mesmos e obtiveram glória para si mesmos. Quando havia essa tendência, Deus se manifestava e Deus requeria a glória para si próprio. E é exatamente isso que ele faz através da história. Por quê? Porque por mais que esses homens tenham sido grandes homens de Deus e procurado andar na presença de Deus, mas nós vamos ver uma hora ou outra na história a falha desses homens. Nós vamos ver também momentos de quedas, de tropeços, digamos assim, para mostrar que o homem é falho. Por mais que o homem tente se aprimorar, por mais que o homem tente fazer algo com as suas próprias mãos e ele chegue de fato a conquistar, a galgar altos postos e altas realizações, mas em algum momento é manifesto a falha humana, porque só há um que é perfeito e que é Senhor e que é soberano, e este é Deus, e ele mostra isso através da história, amados irmãos. Então nós vamos ver que este mal partiu do próprio Deus, partiu do próprio Deus a incitação no coração de Davi para que ele assim fizesse o requerimento ali de um recenseamento em Israel. E por que isso foi errado? Por que isso foi um pecado? Creio que todas as outras nações, como hoje também nós conhecemos a realidade atual das nações, há essa preocupação com o recenseamento. Hoje é claro que de uma forma bem mais moderna e bem mais ágil, bem mais rápida, as pessoas estão sendo recenseadas. E a preocupação ali era com o exército, era com o poderio militar. Veja onde nós começamos a enxergar aí o erro de Davi. Embora tenha sido incitado por Deus, mas a falha foi humana. O erro é que aquele homem que afirmara no Salmo de número 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos mantemos de pé. Esta grande afirmação do rei Davi no Salmo de número 20, agora ela é como se ela caísse por terra quando ele faz esse recenseamento. É como se ele não mais cresce nisso, de que pouco importava a quantidade de carros ou cavalos, ou a quantidade de soldados para vencer uma guerra. A guerra, quem dava a vitória a Davi era o Senhor. Quando ele é incitado a fazer esse recenseamento, parece que ele se esqueceu disso. Parece que Davi se esqueceu da sua batalha com o filisteu Golias. Parece que Davi havia se esquecido da sua postura quando ainda um jovem,
de ser corajoso, de ser valente e de depender de Deus em todas as suas ações e de que todas as suas conquistas foram frutos da graça de Deus sobre ele, da bênção de Deus sobre ele. E Davi agora incita e ordena, Joabe tenta persuadi-lo a desistir de cometer tal insanidade. Sabia Joabe que aquele momento era um momento insano do rei, porque ele sabia que no fundo ele o conhecia, ele sabia que de fato Davi acreditava em Deus, que de fato Davi temia a Deus, que de fato Davi atribuía suas vitórias a Deus. Mas naquele momento Joabe não conseguiu persuadi-lo e teve que obedecê-lo, teve que ser submisso, e a ordem do rei prevaleceu sobre a opinião de Joabe, e ele partiu com os comandantes do exército para cumprir a ordem do rei Davi, que era promover o recenseamento. E diz aqui que eles percorreram todo o Israel e Judá, e no final, no versículo 9, vai dizer assim: deu Joabe, ou melhor, versículo 8, assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Vejam aqui que a preocupação era saber o número, a totalidade dos homens capazes de sair à guerra. E de fato foi um pecado, foi um erro, deixar de confiar na proteção de Deus, na provisão de Deus, deixar de confiar no Senhor dos Exércitos, que sempre deu a vitória ao seu povo, para confiar na quantidade ou no poderio militar. Esse é um erro que até hoje os homens cometem, nós também cometemos, porque nós vivemos numa batalha espiritual e muitas vezes nós deixamos de confiar também no poder de Deus para nos munir de outras formas, nos capacitar de outras formas, achando que nós é quem vencemos a guerra com aquilo que tivermos, ao nosso redor, com as capacitações, os acessórios que tivermos à nossa disposição. Mas quem dá a vitória é o povo de Deus. E a segunda sequência vai falar exatamente que Davi reconheceu isso, meus amados irmãos. Como um homem segundo o coração de Deus, ele tinha essa sensibilidade de reconhecer os seus erros e de buscar a Deus em arrependimento. Veja a segunda sequência agora, do versículo 10 ao versículo de número 17, vai contar aqui a respeito da escolha de Davi, do castigo e da oração sincera de Davi. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe o fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão.
o anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Nessa segunda sequência, amados, nós vemos aqui o coração de Davi apertado, reconhecendo o gravíssimo erro que havia cometido, deixando de confiar no Senhor para confiar no poderio ou na quantidade do seu exército, né? Na sua capacidade militar. E nós vemos, amados irmãos, que Davi, de fato, era um homem que se relacionava com Deus. Nós precisamos, eu e você, sermos pessoas que tenham um relacionamento íntimo com Deus. Isso muda tudo, meus amados. Isso faz toda a diferença quando alguém é íntimo com Deus. E como é que nós nos tornamos íntimos com Deus? Como já falei em outras vezes, através da leitura bíblica e da oração. Por quê? Porque há aí um diálogo, um relacionamento sadio e íntimo. É impossível sem haver comunicação. Então, o primeiro passo, né, o primeiro elemento utilizado para o estreitamento de um relacionamento é a comunicação. E como era que isso acontecia? Davi orava, falava com Deus e Deus falava com Davi. Naquela ocasião, naquela época, através dos profetas, né? Deus, nós vemos lá na carta aos Hebreus que ele falou ao longo dos tempos, dos anos, de várias formas. Nesta época de Davi, ele falava através dos profetas, que algumas vezes eram chamados de videntes também naquela época. E Davi fala com Deus através da oração, expressa o seu sentimento, confessa o seu pecado e Deus responde a Davi falando através do profeta. Versículo 11, ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. E Davi, meus amados, na sabedoria como homem de Deus que sempre teve, porque Salomão vai escrever futuramente que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, o primeiro passo, a primeira demonstração de que alguém de fato tem sabedoria é quando essa pessoa teme a Deus. E tendo intimidade com Deus, ele conhece a essência de Deus, o caráter de Deus, e ele sabe que Deus é um Deus misericordioso. Então isso facilita e facilitou a escolha de Davi em relação ao castigo que Deus havia de dar. E aí Davi responde aqui no versículo 14. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi conhecia a misericórdia do Senhor, que é sem fim, que se renova a cada dia. Davi conhecia a essência de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus, e ele sabia que se o castigo viesse da parte de Deus, né? Na verdade, qualquer um deles viria da parte de Deus, mas esse seria diretamente entre ele e Deus. Seria mais fácil Davi clamar, Davi orar e Deus se compadecer. Por isso ele escolhe: eu quero cair nas mãos de Deus porque ele é misericordioso e não nas mãos dos homens. Davi sabia muito bem que os homens são impiedosos, os homens são corrompidos pelo pecado, os homens são maus. E Deus não é corrompido pelo pecado. Deus é misericordioso, Deus é amor. Davi conhecia esse princípio, por isso escolhe cair nas mãos do Senhor
E qual é o castigo que vem da parte do Senhor? Veio a peste, meus amados. Versículo de número 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até ao tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Interessante, vamos voltar a ler aqui o total que Joabe alcançou no recenseamento e trouxe a Davi, para a gente ver aqui quantos foram dizimados, né? Quanto Deus queria mostrar exatamente que a quantidade, o quantitativo daquele exército, na verdade, diante de Deus, não tinha nenhum valor. Versículo 9 diz assim, ó, deu Joabe ao rei o recenseamento, havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada. Versículo 5 vai dizer que morreram 70.000 homens do povo. Deus reduziu, Deus dizimou, Deus fez com que aquele recenseamento diminuísse consideravelmente. Não era a vontade de Deus e nunca foi destruir os homens, punir os homens, matar os homens. Porém, ao longo da história, ao longo desse relacionamento, essas coisas se tornam inevitáveis, porque os homens não sabem como lidar com Deus. A maioria dos homens não sabem como agradar a Deus. E Deus, embora ele se utilize de várias ferramentas para falar o coração do homem, o homem continua com seu coração endurecido e incrédulo, e é uma consequência natural estabelecida desde o princípio, né? O pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Davi já conhecia também este outro lado e ele optava por este outro lado, de um Deus que tem prazer não em castigar, não em destruir, mas em salvar. Ele permite que isso aconteça, ele incita, ele cria a situação adversa para que o homem entenda isso e passe a buscá-lo de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, Deus disse através do profeta Jeremias. Então agora Davi ora, pede a misericórdia do Senhor. Ele vê o anjo com a espada estendida, desembainhada. Versículo 16, estando, pois, o anjo do Senhor estendendo a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo, basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Ele estava com a mão estendida, derramando a ira de Deus, né, através daquela peste. E em todo o território por onde Joabe havia andado, ou seja, em todo Israel, houve mortandade. Morreram 70.000 homens. E Davi se vê agora perplexo, porém confiante, e ora ao Senhor. Versículo 17, vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse, eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Davi ainda tem a nobreza de reconhecer o seu erro, de confessar o seu pecado, de se colocar como culpado diante de Deus e pedir a sua misericórdia. E daí, meus amados irmãos, vem o fechamento dessa história. Para isso nós leremos o restante dos versículos, que vai do 8 até o 18, melhor dizendo, até o versículo de número 25, diz assim a palavra de Deus. Davi erige um altar na eira de Araúna. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse, sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei,
com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu tu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de Israel. Entra aqui, meus amados, o princípio de que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, sem expiação pelo mesmo. A ira de Deus, de uma forma ou de outra, ela é descarregada, para que aquele pecado seja expiado. Por isso, havia todo aquele cerimonial no Velho Testamento que apontava para Cristo, e nós sabemos que a ira de Deus foi descarregada sobre Cristo também para nos tirar da culpa, para expiar a culpa de sobre nós, todo aquele que crê. Havia um simbolismo, uma representatividade nisso, é claro. O altar representa também compromisso com Deus. Nós vamos ver antes, nessa época que não tinha sido levantado o templo ainda, Davi, ele foi um projeto que ele teve durante a sua vida, mas Deus não permitiu que ele levantasse. Quem levantou o templo foi Salomão. Havia sim já o tabernáculo, desde Moisés, dos israelitas. Mas antes nós vamos encontrar o povo adorando a Deus em altares. Nós vamos ver isso desde de Adão, Caim, Abel, Abraão, Noé, Abraão, enfim. Representava a presença de Deus, o compromisso com Deus. E foi a forma que foi apresentada pelo profeta a Davi para expiar a culpa, para atrair a misericórdia e a graça de Deus sobre a nação de Israel novamente. E assim Davi fez. Ele se dirigiu até Araúna para comprar dele aquela eira. Araúna se dispõe a não vender, mas ofertar voluntariamente ao rei, sabendo do nobre propósito que ele tinha em seu coração. Mas Davi insiste: não, eu não quero oferecer nada a Deus que não me custe sacrifício. Ou, melhor dizendo, não quero oferecer a Deus um sacrifício, um holocausto que não me custe nada. Significa, meus amados, dizer que nós devemos ter os nossos corações sempre dispostos a oferecer o melhor ao nosso Deus. Nós temos sido tão acomodados na nossa vida, na nossa carreira cristã, meus irmãos. Nós temos sido tão relaxados, nós não temos tido, de fato, a preocupação de oferecer o melhor para o nosso Deus. Fica para nós hoje, meus amados, o ensinamento desta palavra. Primeiro, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Depois, se nós pecarmos contra Deus, e de fato toda a humanidade tem pecado e atraído a sua ira, lembremos, como Davi, que Deus é misericordioso, bondoso e compassivo. E depois o que devemos fazer? Consertar os nossos caminhos e abrir o nosso coração com o intuito de oferecermos sempre o melhor para Deus, buscar ao Senhor, servir ao Senhor. Jesus não chamou ninguém para uma vida cômoda, para uma vida
ociosa, preguiçosa. Não, mas Ele nos chamou para a batalha. Ele nos chamou para sermos soldados valentes no seu exército. E o verdadeiro valor é o valor espiritual. Não é o valor, não são os valores materiais. Não é a quantidade de bens que possuímos. Não é a qualidade do exército que nós temos. Não são, meus amados irmãos, os acessórios que estão à nossa volta, os recursos materiais, mas é a nossa confiança em Deus que deve ser restabelecida. Davi afirmou, como já falei inicialmente no Salmo de número 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor. Eles se encurvam e caem, nós porém nos manteremos de pé. Nós vamos encerrar esta mensagem e vamos orar, porque o nosso tempo já está resumido. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta palavra. Rogamos que o Senhor fortaleça a tua igreja através da mesma. Fica conosco, ó Deus, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos. Amém. Meus amados, mais uma vez eu agradeço pela atenção de todos e rogo as ricas bênçãos de Deus sobre você e sobre toda a sua família. Forte abraço e até a próxima.